Bom dia, gente. Vamos seguir com a nossa disciplina de coqueiro, certo? Onde na aula de hoje nós vamos falar das outras cultivares de coqueiro, que são o coqueiro híbrido e o coqueiro gigante, tá? E vamos comparar, né, as principais diferenças entre eles para fixar mais conhecimento. Bom, iniciando pelo coqueiro híbrido, tá? O coqueiro híbrido, como o próprio nome diz, né? A palavra híbrido que vocês já ouviram nas nossas aulas e já sabem o que é, mas relembrando, é algo que vem de um cruzamento, né? Então, o coqueiro híbrido ele é obtido de um cruzamento entre variedades, ou seja, intervarietal, entre o coqueiro anão e o coqueiro gigante. O coqueiro anão, que foi o que a gente estudou na aula anterior, certo? Que é o mais utilizado para a produção de água de coco, e o coqueiro gigante, que são aqueles que a gente vê muito nas beiras de praia, por aí, tá? Que tem uma altura bem grande. Bom, o coqueiro híbrido, como é um cruzamento dos dois, a gente vai ver que ele está mais ou menos aqui, tem características intermediárias, tá? Então, esse coqueiro, certo? Essa cultivar pode ser empregada para a produção de água de coco, certo? Nada impede, porque a qualidade da água de coco do coqueiro híbrido também é boa, tá? Diferentemente do que as pessoas pensam, a maioria, que a água de coco dele não presta. Ela tem características agradáveis, certo? Só que ele é utilizado principalmente para a produção de albúmen sólido, que é a polpa, como vocês já sabem lá, né? Ou seja, a copra, tá? Além disso, óleo de coco, que hoje em dia é muito utilizado na alimentação e nos cosméticos, ácido láurico da mesma forma, entre outras utilidades. Mas vamos lá. Por que que esse coqueiro ele é mais utilizado para a produção de polpa do que de água de coco? Nós também já comentamos, mas relembrando, certo? O coqueiro anão, ele produz mais frutos por ano, frutos de menor tamanho, certo? Mas como são mais frutos, ele consegue produzir uma maior quantidade de água. Isso o anão, tá? Enquanto que o coqueiro híbrido, ele tem frutos maiores, certo? Ele não está no meio aqui entre o anão e o gigante. Então, ele tem frutos maiores do que o anão. Se os frutos deles são maiores, nós vamos ter menos frutos, né? Mas com a quantidade de água maior em cada um, tá? Mas o mercado não precisa, né? Quando você compra uma água de coco, não precisa que ele tenha muito mais água do que o que tem. As pessoas já estão habituadas com essa quantidade, certo? Seria interessante para a indústria. Mas ele produz uma quantidade menor de frutos. Só que os frutos dele têm mais albúmen sólido, ou seja, tem mais polpa, tem mais carne, tá? Então, com relação à produtividade, que é o que nós sempre estamos buscando, né? Nós vamos ver que o coqueiro híbrido é mais produtivo com relação à polpa e o coqueiro anão é mais produtivo com relação à água, tá? Algumas dificuldades enfrentadas nesse cultivo é a baixa disponibilidade de sementes híbridas. Por quê? Até perguntei na prova, né, e a grande maioria não lembrou. E nós desenhamos lá na sala de aula, fizemos esquemas, né? Como é que a gente consegue obter as mudas, né, ou as sementes do coqueiro, tá? Do coqueiro anão, você vai selecionar um plantio de coqueiro anão, esperar o fruto secar no pé e depois de seco esse fruto você pode retirar do pé e então plantar, tá feita a muda. Mas de semente híbrida não é assim. O coqueiro híbrido precisa ter um cruzamento do anão com o gigante. Eu preciso pegar o pólen do gigante e levar lá para o anão, ou vice-versa, certo? Dependendo da variedade. Então, gente, é mais trabalhoso, tá? E para que você seja, né, uma empresa legalizada para a produção de sementes híbridas, tudo na lei, com garantia para quem for comprar semente e tudo, certo? Você tem que seguir uma série de requisitos. Então, são poucas as empresas. E uma das que produz, e a maior daqui, né, é a Coibra, que eu mostrei para vocês na sala, mas depois eu vou mostrar um pouquinho mais, porque a nossa próxima aula vai ser sobre a produção de mudas, e aí eu mostro um pouco mais da estrutura dela para vocês, tá? Então, essa baixa de disponibilidade do mercado acontece realmente, você tem que encomendar essas sementes,
num prazo bem anterior para que a empresa possa lhe fornecer, tá? Nós temos alguns cultivares lançados no coqueiro híbrido, tá? Por exemplo, BRS 01, por que BRS? Normalmente as variedades cultivares que são lançadas pela Embrapa têm esse nome, sem identificação. BRS 002, BRS 003, tá? O que acontece? O coqueiro híbrido, ele floresce em média com 3 anos e pouquinho após o plantio definitivo, ou seja, depois que eu plantei a muda lá no campo, ela ainda vai levar em torno de 3 anos para florescer. E a gente sabe que do florescimento até ser gerado um fruto de fato, e ele está no ponto de crescer, são vários meses. Então, as primeiras colheitas, se eu for usar o coqueiro híbrido para produção de coco verde, né? A primeira colheita eu vou colher já perto dos 4 anos, tá? 3 anos e 8 meses por aí, nessa faixa. E se eu for colher para fruto seco, que eu tenho que esperar aquele coco verde secar, lá de 4 anos para frente, tá? Que é o que é mais comum a gente utilizar o coqueiro híbrido. Então, o que é que eu estou mostrando aqui? O coqueiro híbrido tem qualidade para ser usado também para a produção de água, mas ele é mais produtivo para a produção de copra, tá? Então, quer dizer que depois que eu comprei minha muda, vou levar para o campo lá e plantar, eu vou colher pela primeira vez lá por volta dos 4 anos de idade, certo? E agora com relação ao coqueiro gigante, né? É o outro extremo, tá? Nós tínhamos o coqueiro anão, que é o que fica menor, que é o mais precoce e tudo mais. O coqueiro híbrido, que é um cruzamento dos extremos, lá tem características intermediárias, e agora o coqueiro gigante, que é aqueles da praia, aqui como eu trago na foto, tá? O coqueiro gigante é considerado o mais rústico, né? E o que é rústico? O que é rusticidade? É aquele que tolera mais condições adversas. É um coqueiro menos exigente em irrigação, ele é menos exigente em nutrição, ou seja, adubação, tá? Claro que a produção dele vai ser menor também, mas é um coqueiro que não existe grandes investimentos, não exige, tá? Ele tem um crescimento muito rápido e isso dificulta os tratos culturais. Olha o tamanho que o coqueiro fica, tá? Você imagina fazer colheita, fazer uma pulverização se for necessário, tá? Então ele é basicamente utilizado pelas populações mais carentes, né, com baixo nível tecnológico, tá? Ele tem uma longa fase vegetativa, quer dizer que ele vai demorar bastante para se reproduzir, né? Produzir flores e depois frutos. O florescimento vai se iniciar entre 5 a 7 anos, vai florescer. E nós ainda vamos levar meses depois do florescimento para colher, certo? Agora, a vida econômica dele vai ser de 60 a 70 anos. Então, vou passar esse tempo todo sem precisar plantar de novo. Só que a produtividade, 60 frutos por planta por ano. Vocês imaginam, no ano todinho, eu consegui tirar só 60 frutos da minha planta, certo? Os outros coqueiros são muito mais produtivos. Mas, como sempre, depende da realidade do produtor. Não adianta a gente recomendar que um produtor faça o cultivo de coqueiro anão, né? Quando ele não tem condições de fazer uma irrigação, quando ele não tem condições de fazer uma adubação correta, um manejo correto das pragas e doenças, já que o anão é o que mais sofre com pragas e doenças, né? E se ele não tiver essas condições, ele não vai produzir nada. Então é melhor produzir um coqueiro gigante, tá? Então vai sempre o estudo da realidade do produtor. Aqui tem essa tabela para fixar melhor as principais diferenças, certo? Entre essas três variedades distintas, perdão. Coqueiro anão, coqueiro híbrido e coqueiro gigante, tá? E vamos lá. Início da floração. O anão vai iniciar a florar entre 2 a 3 anos. O híbrido, 3 a 4. O gigante, de 5 a 7. Vida útil. O coqueiro anão vai durar o meu pomar em torno de 30 a 40 anos. O híbrido, 50 a 60. E o gigante, 60 a 70. Tamanho do fruto do coqueiro anão é pequeno. O híbrido, médio a grande. E o gigante, grande. Crescimento, lento, intermediário e rápido. Porte. O anão vai ficar com 10 a 12 metros de altura.
o híbrido em torno de 20 metros e o gigante de 20 a 30. O coqueiro anão, como eu disse, é o que produz mais em termos de quantidade de fruto, tá? Então, ele vai produzir em torno de 150 até 200 frutos por ano. O híbrido de 130 a 150 e o gigante, como nós vimos há pouco, de 60 a 80 frutos por ano. Só que eu também falei que vai depender do peso e do objetivo, né? O peso médio do fruto do coqueiro anão é 900 gramas, o do híbrido 1,2 kg e do gigante 1,4 kg, tá? Peso médio da noz, que é o coco sem aquela casca, né? 550 gramas, 800 e 700. Por que que o híbrido tem um peso aqui maior? A gente vê que tem uma diferença, não segue o mesmo padrão dos outros dados. Porque ele foi obtido de cruzamentos e foram selecionadas as plantas que tinham um maior rendimento, porque a casca não vai servir de nada para o produtor. O que vai servir é a noz, que é o que está dentro, né? Então, foi obtido através do melhoramento genético que o coqueiro híbrido consegue ter um peso de noz bem maior, certo? E isso vai justificar também porque ele tem um peso maior de albúmen, que é o que é a parte branca lá, a polpa do coco. Tem um peso maior até do que o gigante, tá? Exigência. Coqueiro anão é altamente exigente e o gigante é rústico, como nós vimos. Então, o híbrido é intermediário, tá? Destino da produção. O anão exclusivamente para água, tá? O híbrido pode ser utilizado para os dois, água, agroindústria, culinária, e o gigante só para agroindústria e culinária. Agora, nós vamos fazer esse comparativo entre as vantagens de cada um com relação ao outro. Começar pelo coqueiro híbrido em relação ao gigante, certo? A germinação das sementes do híbrido é mais rápida, tá? O crescimento e desenvolvimento da planta é mais lento, o que é bom, facilita os tratos culturais. Tem um menor porte. O florescimento é mais precoce. Há uma maior produção de frutos por planta. Há uma maior produtividade de frutos, tá? Porque o híbrido produz em média 20.000 a 24.000 frutos por hectare, enquanto o gigante de 8.500 a 11.500. Então, é uma diferença muito grande. E a água do coqueiro híbrido é mais saborosa, ela se aproxima muito do coqueiro anão. Quais são as desvantagens dessa comparação? Claro que o coqueiro gigante é uma planta mais rústica, né? O coqueiro híbrido também tem uma menor produção de polpa, tá? Uma menor produção de água, tá? E uma vida útil econômica de 50 a 60 anos, que é menor do que a do gigante. Então, é o que eu falo para vocês, tudo tem vantagem e desvantagem, tá? Então, nós temos que avaliar sempre a situação do produtor. Agora, a vantagem do coqueiro híbrido com relação ao anão. É uma planta mais vigorosa, apresenta frutos maiores, que podem ser aceitos tanto para o consumo de água como para a produção de polpa. Tem uma maior produção de água, dependendo da variedade das condições, né? Mas ela produz em média 500 ml por fruto, enquanto o anão 300 ml por fruto. Só que, como eu já falei para vocês, o anão produz mais frutos, então vai dar uma produção maior, certo? Maior produção de polpa, produz em média 350 a 400 gramas por fruto, e o anão produz praticamente a metade. Vida útil econômica, vai durar mais no campo, 50 a 60 anos, que é mais do que o que o coqueiro anão dura. E quais são as desvantagens do híbrido com relação ao anão? O híbrido apresenta germinação mais lenta, certo? Então, o que germina melhor é o coqueiro anão, tá? Crescimento e desenvolvimento da planta mais rápido, o que é um problema, porque dificulta os tratos culturais. Tem um maior porte, que também é um problema. Florescimento dele é mais tardio, tá? Então, eu vou demorar mais tempo para colher. E tem uma menor produção de frutos, em média de 130 a 150, enquanto o anão tem até de 150 a 200. Tudo isso que eu falei aqui está resumido nessa tabela, tá? Então, pode ser mais fácil de vocês compreenderem olhando a tabela, que está nítida aqui a diferença, tá? Do que lendo um texto.
Então, eu abordei ela aqui primeiro, para que vocês, quando vissem o texto, já fixassem melhor. Mas vocês escolhem a forma melhor de estudar, certo? A aula de hoje era essa, certo? Esse era o conteúdo. A nossa próxima aula vai ser produção de sementes. Eu disse a vocês na aula passada que nós veríamos, né? Já como fazer as mudas e tal do coqueiro híbrido nessa aula de agora, mas eu preferi deixar essa para frente para a gente ter uma aula só de produção de sementes e que vocês aproveitem mais. Então eu falei realmente a diferença, já que eu tinha estabelecido esse compromisso, mas nós vamos ver mais a fundo para que vocês fixem melhor. E se Deus quiser, voltando tudo isso, quem sabe a gente não vai lá para a Coimbra para a gente ver isso no campo mesmo de fato, né? Um beijo, até mais, saudades.